Muito bom dia. Começaremos dentro de 2 minutos, tirando partido desta ser a primeira aula da manhã para vocês todos. Bem. Pois bem, na aula passada andámos a lidar com o teorema de derivação da função composta. Vimos o enunciado, aliás, já tínhamos começado a ver o enunciado há 2 aulas atrás. Vimos como é que era montada a demonstração, não vimos os detalhes todos, mas espero que tenham ficado com uma ideia de que é que o teorema de derivação da função composta funciona, e provavelmente a demonstração é uma boa validação da ideia de definirmos diferenciabilidade como a fizemos, okay? Como a possibilidade de ter uma aproximação linear num sentido local, coisa que tornamos precisa à custa daquele limite que aparece na definição. Depois disso fizemos algumas contas, exemplo. Hoje vamos ver mais exemplos. Espero que mais interessantes. Nós vimos na aula passada, era um exemplo, digamos, académico, ou seja, considerar uma função, uma composta, um bocadinho caída do céu, e fazemos as contas para ver o que é que acontece. Hoje vamos ver o tipo de coisas um bocadinho mais pegadas a aplicações, não são propriamente aplicações no sentido tecnológico, não é? É aplicações a outras partes de matemática que sentimos que já são perto de coisas mais concretas. Ou seja, ganhamos intuição geométrica, por exemplo, usando o teorema de derivação da função composta. Essa é a primeira coisa que vamos fazer daqui a pouco. Pois bem, a fórmula que tínhamos para a derivada da composta é que a derivada da composta G, composta com F, do ponto X, era igual à derivada de G em F de X, composta com a derivada de F em X. Aqui do lado direito, no sentido de composição de aplicações lineares. Esta igualdade corresponde a uma igualdade em termos de matrizes jacobianas. Portanto,
Em termos de matrizes, matriz jacobiana de G composta com F relativo ao ponto X é igual à matriz jacobiana de G, F de X, vezes a matriz jacobiana de F em X. O que é muito simpático, permite-me transformar as contas com derivadas, funções compostas, em contas de álgebra de matrizes. Okay? Nós já tínhamos visto qual era a estrutura da matriz jacobiana, portanto já conseguimos concretizar isto bastante bem. Eu posso, no entanto, escrever de maneira mais concreta as igualdades que obtemos. Para ver isso, suponham que as dimensões do espaço verificam o seguinte. Portanto, vamos supor, a partir daqui, que P é igual a 1. Portanto, aquela função G é uma função escalar. E vamos ver o que é esta igualdade me diz nesse caso. Portanto, no caso de P ser igual a 1, portanto, temos uma função escalar e a matriz jacobiana da composta, como o espaço de chegada tem dimensão 1, vai ser uma matriz linha. Okay? Portanto, se eu convencionar que H é G composta com F, simplesmente para poder abreviar um bocadinho melhor, a matriz jacobiana de H terá a seguinte estrutura: dH dx1 dH dxn, em que todas as derivadas parciais de H são calculadas num ponto X, quando estivermos a fazer as contas. Eu não indico isso aqui, conveniência. Até posso indicar. Ponto X. Às vezes é bom indicar o ponto para não nos baralharmos nas contas. Isto, portanto, será igual à derivada de G, okay, representada pela matriz jacobiana G. G é escalar, com esta suposição que P é igual a 1. Portanto, tenho aqui uma matriz linha outra vez. É meter na linha seguinte. É sempre. Portanto, se eu designar as variáveis independentes do G por o índice 1 até o índice M, portanto, eu estou a convencionar. Portanto, o H tem uma variável X, o F tem uma variável X e o G tem uma variável U, está bem? Em que as coordenadas do X e do U são para o X. X1 até Xn, para o U será de U1 até o índice M. Okay? Portanto, eu tenho aqui nesta matriz DG e U1 calculados, já agora vou pôr também, em F de X, é DG DUM, calculado em F de X, vezes a matriz jacobiana do F. Okay? O que é que aparece na matriz jacobiana do F? Bom,
aparece-me df1 dx1. Okay, reparem que o F, as dimensões do espaço são n e m, não estou a supor nada sobre elas, de maneira que nestas condições poderá ser uma matriz com mais que uma linha, ou mais que uma coluna, enfim, é o que é. Okay? Será esta a estrutura daquela matriz. Claro está que no momento em que eu faço isto em termos matriciais, eu posso olhar para um elemento da matriz jacobiana do H, okay? O elemento genérico será aqui uma derivada parcial do H em ordem no xk, ok? Alguns aqui. E vejo que essa derivada parcial vai corresponder, fazer uma conta envolvendo, claro está, a matriz jacobiana do G e uma coluna desta matriz jacobiana do F. Okay? Portanto, se eu agora explicitar essa conta, fico com uma fórmula para uma derivada parcial. Vamos escrever na próxima página. Okay. Portanto, o que eu estou a dizer é algo que eu posso fazer assim. dh dxk calculado num ponto x pode ser obtido através de uma soma, digamos em J, de portanto, agora para a dimensão do espaço intermédio era M, não é? J tinha que ter M, okay? De derivada parcial de G em ordem UJ, calculado em f de x, vezes a derivada parcial da jésima componente do f em ordem a xk, calculada de x. Okay? Portanto, é isto que nós obtemos fazendo as contas. Aquela soma pode ser interpretada numa notação mais ou menos índice, não é? Como um produto interno. Pode ser interpretada como um produto interno do gradiente G, calculado em f de x, okay? Interno, a derivada parcial f em ordem xk. Professor, Diga. O que é que esteve a fazer no slide anterior? O que é que eu estive a fazer? No slide anterior. Porquê é que fez o que esteve a fazer no slide anterior, a não ser rever o teorema da derivação? Estive a rever, exatamente. Só rever os conteúdos da aula anterior? Sim, isto é a revisão da aula anterior. Obrigado. Portanto, a última coisa que eu fiz na aula anterior foi exatamente escrever uma fórmula parecida com aquela que está no topo da segunda folha.
ok? E agora é que vou começar a fazer coisas novas. Portanto, eu simplesmente quero chamar a atenção, se olharmos para um elemento das matrizes, obtemos fórmulas para uma derivada parcial, ok? Como aquela que está aqui. Como esta, ok? E vou aplicar exatamente esta fórmula, enfim, de uma forma um bocadinho mais específica, a uma aplicaçãozinha que vamos fazer hoje. Okay? A aplicaçãozinha que vamos fazer hoje, portanto, vou usar esta fórmula do produto interno, porque o produto interno tem um significado geométrico. O produto interno for zero entre dois vetores, os vetores são ortogonais, não é? Vou usar exatamente isso, okay? Nas seguintes circunstâncias. Portanto, agora é que começa propriamente a aula 2. Para uma função f minúsculo, um certo domínio em Rn, com valores em Rm, dado um vetor V de Rm, eu posso olhar para todos os pontos do domínio de F, onde o F toma o mesmo valor. Chama-se uma coisa dessas, um conjunto de nível. E vamos usar ad hoc uma notação para isso. Conjunto de nível relativo ao vetor V da função f. Vou trocar o sítio de relação ao que queria. Ou não, é assim. Agora não sei o que é que... não sei que convenção é que adotei no texto, mas ser assim. Portanto, o que interessa é a definição. A notação só vamos usá-la aqui. Vai ser o conjunto dos pontos x de A, tais que f de x é igual a d. Okay? Exemplo de uma coisa desta. Se vocês tiverem f de xy igual a x2 mais y2, esta função tem conjuntos de nível, portanto, reparem que esta aqui, o m, a função de passo de chegada é 1, ok? Portanto, conjuntos de nível correspondem a olhar para os pontos onde a função tem um certo valor real, ok? Portanto, usando aquela notação, N1 de f seria o conjunto dos xy, tais que x2 mais y2 igual a 1. Cá temos a velha circunferência de raio 1 centrada na origem. Okay? Se vocês variarem o número real, se for um número positivo, vocês obtêm uma outra circunferência centrada na origem, com um raio igual à raiz quadrada desse número positivo. Se considerarem zero, obtêm simplesmente a origem, um único ponto. Se considerarem um número negativo, obtêm o conjunto vazio. Certo? Portanto, para esta função, conjuntos de nível são fáceis de perceber. Seriam circunferências concêntricas centradas na origem. Okay? Ou então, a origem. Okay? Ou então, não obtemos nada se considerarmos um valor que não está no contradomínio. Temos o conjunto vazio. Digamos que exemplos de aplicações em que se consideram conjuntos de nível, vocês todos conhecem. Portanto, no mapa cartográfico, vocês têm
linhas de nível que correspondem a pontos da mesma altitude. Numa carta meteorológica tem linhas de nível que correspondem a pontos de mesma pressão atmosférica, etc, etc. Ok? Bom, vamos supor que eu tenho uma função, agora vou supor que ela é real, portanto, valores reais, para o m igual a 1. Portanto, G com domínio em Rn, com valores em R. Okay? Supomos que NCG, portanto, o conjunto de nível de G para o valor real C, portanto, é não vazio, e tal que uma função R definida no intervalo 0,1, certo? Com valores em A, okay? É diferenciável e com contradomínio contido no conjunto de nível. Ou seja, em linguagem mais prosaica, tem um caminho ou uma trajetória que é diferenciável, portanto, tem uma certa regularidade do ponto de vista do cálculo diferencial e que decorre no conjunto de nível. Okay? Se imaginarmos uma coisa destas, portanto, vocês imaginam uma linha de nível, okay? E de alguma maneira corremos aqui um pedaço dessa linha de nível é uma trajetória vocês podem pensar que isto é uma trajetória, portanto, que a variável aqui é o tempo. Okay? Bom, portanto, reparem que G de R de T como eu estou a supor que o contradomínio do R é na linha de nível, conjunto de nível chama-se linha de nível quando algo tem, é unidimensional. Não é? Que é a situação do desenho que eu fiz, não é? Mas não é necessariamente assim, porque pode ser uma superfície de nível, o que for. O GDRT, de qualquer maneira, é sempre igual a C. Okay? Qualquer que seja o T no intervalo 0. Suponhamos também que G é diferenciável em RT, é diferenciável, não vamos dizer onde, é por toda a parte.
seu domínio, em particular no conjunto de nível. Okay? Então, este G de RT é composta de duas funções diferenciáveis. Só que G composta com R é uma constante. Portanto, eu posso derivar ambos os lados desta igualdade em ordem a t. Okay? O que é que eu apanho de cada um dos lados? Ora, do lado direito, a derivada de c em ordem a t vai dar 0. Derivando do lado esquerdo, o g de rt o g composta com r é uma função real de variável real, mas eu posso fazer as contas em termos das derivadas de g de r. O que é que dá o cálculo? Bom, de acordo com o que nós estivemos a fazer, é que aparecia aquele produto interno, o que eu vou obter é o gradiente G em RT interno, o vetor que eu obtenho na matriz jacobiana do R. Mas o R tem uma variável real, portanto vai ser uma coluna. Okay? Que eu posso indicar como eu costumo fazer, como dRdt. Com este D, não é o D curvinho da derivada parcial, porque aqui só tem uma variável, que é o T. Okay? Portanto, eu descobri uma coisa curiosa. Que, fazendo estas suposições de diferenciabilidade destas funções, tanto da função define o conjunto de nível, como do conjunto de nível em si, ou seja, eu estou a supor que o RT é diferenciável, portanto, sei lá, o conjunto de nível não tem bicos, não é assim muito esquisito. Portanto, descobri uma relação de ortogonalidade entre aquela derivada de R e o gradiente de G. Okay? Em cada ponto, do contradomínio do R. Okay? Ou seja, se nós pensarmos por um momento no R' de T como uma velocidade em que se desloca a partícula, nesta taxa, o R' de T vai ser um vetor que nós esperamos tangente ao conjunto de nível. Okay? O que eu estou a descobrir é que o gradiente do G vai ser ortogonal a ele. Bom, será para um lado ou para o outro aqui no meu desenho, não sei, vou supor que é para este lado, efeitos de desenho. Portanto, o gradiente do G é ortogonal. Okay? Portanto, acabei de descobrir mais uma propriedade para interpretar geometricamente o vetor gradiente, como sendo a seguinte: para funções que têm conjuntos de nível simpáticos, temos diferenciabilidade. Okay? O gradiente vai ser ortogonal à tangente ao conjunto de nível. Okay? Ou a qualquer tangente ao conjunto de nível, qualquer velocidade. Okay? Esta interpretação geométrica vai ser importante para o futuro. Okay? Daqui a algum tempo andaremos a falar de variedade. Esta coisa de dizer que o conjunto de nível é simpático não é propriamente muito precisa, mas iremos torná-la precisa. Nós iremos lidar com conjuntos de nível de funções que vamos exigir algo mais para serem bons do ponto de vista que estivemos implicitamente a assumir aqui, e vamos chamar-lhes variedades. Okay? E esta ideia do gradiente de uma função ser ortogonal ao conjunto de nível vai ser importante em coisas como andar à procura de extremos de funções
sobre restrições, okay? Chamados extremos condicionados. Uma coisa que vai ser o método dos multiplicadores de Lagrange, em que esta ideia muito simples vai reaparecer. Okay? Portanto, isso vai ser algo que estará no nosso futuro não muito distante, talvez daqui a uns 15 dias, 3 semanas, no máximo. Ok? Bom, portanto, graças. Tenho uma dúvida. Diga. 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 Aí não devia ser. Porquê que não é 0,1 fechado, como da outra vez que demos caminhos? Porquê é que eu não pus 0,1 fechado? Quando eu falo de caminhos, o domínio é um intervalo qualquer. Okay? Portanto, não é necessariamente um intervalo fechado. Aqui pus o intervalo aberto porque no meu cérebro eu não quis andar a escandalizar-vos com uma coisa que nós fizemos sobre a diferencialidade. Nós, quando definimos diferencialidade, exigimos que o ponto em que estávamos a discutir diferencialidade fosse um ponto interior ao domínio. Ok? Portanto, eu tentei evitar, mas não consegui, porque você fez uma pergunta, estar a discutir se tivesse um intervalo que não era aberto, o que é que acontecia nas pontinhas do intervalo, aí não tinha diferenciabilidade de acordo, enfim, portanto, você está a ver qual era o problema, ok? Portanto, foi por isso, não é nada de importante, ok? Portanto, foi simplesmente para não ter que estar a falar de diferenciabilidade fora de contexto de pontos internos. Obrigado, professor. Nada. Bom, continuando. Portanto, isto é uma coisa que nós, muito simples, podemos fazer com o teorema de redução da função composta. Que já começa a ter algum significado palpável em coisas de índole geométricas que nós compreendemos. Isto é capaz de ser interessante. Outra coisa, portanto, isto é um dos exemplos que eu queria ver hoje. Vamos ver um outro exemplo, discutir uma outra situação em que o teorema de derivação da função composta me dá informação importante. Ok? Portanto, agora suponham, portanto, acabou-se aquele, vamos supor que tenho uma função f, portanto, agora isto é um f novo também, definida em R, num subconjunto Rn, com valores em Rn também. Ou seja, a dimensão do espaço de partida e do espaço de chegada é a mesma. Okay? Para uma tal função, é natural pensar sua inversa. Okay? Se a dimensão do espaço de partida e do espaço de chegada for diferente, rapidamente vocês começarem a pensar nisso, começam a pensar, podemos falar de inversa, mas, enfim, isto ficaria mais confuso, mais para a frente. Okay? Portanto, vamos supor que existe uma inversa, uma função inversa de f, eu vou designar por f menos 1, que está definida no contradomínio do f, em Rn, com valores em f. Okay? E vamos supor que pomos tanto f como f menos 1 são diferenciáveis. Okay? Bom, então, vocês podem considerar a seguinte composição de funções. Considerem a composição de f com f menos 1. Okay? Apliquem essa composição a um vetor x no contradomínio do f. Ora,
calculam f-1 de x, depois calculam o f de x, portanto isto é f do f-1 de x. É óbvio que isto vai dar x. Okay? Portanto, temos aqui uma igualdade em que tenho uma composição de funções do lado esquerdo e tenho simplesmente x do lado direito. Aliás, o lado direito posso interpretá-lo simplesmente como tendo a função identidade aplicada ao x, que dá x. Não é? Eu posso pegar nesta igualdade e derivar ambos os lados. Portanto, eu estou a supor que f e f-1 são diferenciáveis. O que é que eu obtenho se derivar ambos os lados? Do lado esquerdo, nosso amigo teorema de derivação da função composta diz-me que eu vou ficar com a derivada do f calculada em f-1 composta com a derivada do f-1 calculada em x. Do lado direito, bom, do lado direito tenho a identidade. A identidade é uma aplicação linear. A derivada de uma aplicação linear é ela própria. Portanto, eu vou descaradamente escrever aqui um i grande, em que i é a aplicação linear identidade. Portanto, eu arranjei, supondo que uma função e a sua inversa, nestas condições, são ambas diferenciáveis, eu fico aqui com esta igualdade envolvendo aplicações lineares, é que se traduz numa igualdade entre matrizes jacobianas, não é? Portanto, eu poderia escrever o seguinte: matriz jacobiana de f calculada em f-1 vezes a matriz jacobiana do f-1 em x é igual ao i. Agora o i passa a ser a matriz de identidade, certo? Vocês podem, como isto é uma igualdade entre matrizes, e todas as matrizes que estão aqui são n por n, vocês podem calcular determinantes de ambos os lados da igualdade. Relembro que o determinante de um produto de duas matrizes n por n é o produto dos determinantes, muito simplesmente. Okay? De maneira que isto, por sua vez, implica que o determinante da matriz jacobiana do f, calculado em f-1, vezes o determinante da matriz jacobiana do f-1 calculado em x, é igual ao determinante da identidade, que toda a gente sabe que é 1. Certo? Ou seja, o produto de dois determinantes é igual a 1. Bom, uma coisa é certa. Se o produto de dois determinantes é igual a 1, nenhum deles pode ser 0. Okay? Portanto, vocês descobrem, isto implica que o determinante da matriz jacobiana do f é diferente de 0 e a mesma coisa acontece com o determinante do f-1. Okay? f-1. Já estou a escrever isto mal. Portanto, isto não pode ser 0, nenhum destes determinantes. Ou seja, acabamos de descobrir se o determinante da matriz jacobiana for 0 num ponto, então esta situação de a função e a sua inversa
serem diferenciáveis, uma num ponto e outro na imagem desse ponto, ok? Da maneira que temos aqui indicado, não pode acontecer. Okay? Reparem que isto, se o n for igual a 1, o que vocês recuperam é aquela informação que vocês já de alguma maneira tinham, não é? Portanto, no teorema de derivação da função inversa, uma hipótese é que a derivada não seja nula. Ok? Por outro lado, vocês conhecem exemplos como f de x igual a x ao cubo, okay? Que é uma função que possui inversa em R, que é a raiz cúbica. A derivada de x ao cubo é 3x quadrado, anula-se em zero, okay? Mas a inversa, a raiz cúbica, não é diferenciável em zero. Okay? Portanto, para funções reais de variável real, havia um problema com função inversa e derivada nula. Agora, para funções de Rn em Rn, o que nós descobrimos não é problema seja a derivada ser nula. O problema que parece similar é o determinante da matriz jacobiana, que representa a derivada, ser nulo. Mais à frente nós vamos descobrir que o análogo do teorema de derivação da função inversa, na sua hipótese, vamos ter exatamente que pôr o determinante da matriz jacobiana da função seja diferente de zero. Okay? E a razão acabámos de vê-lo. Okay? Portanto, claro está que a matriz jacobiana ser nula seria um problema, mas estamos a ver que o problema ocorre noutras situações, em que a matriz jacobiana não é necessariamente nula, mas basta que o determinante da matriz jacobiana seja nula. Okay? E isto foi uma informaçãozinha que também que arranjamos graças Uma coisa. Derivação da função inversa. Diga. Se recordarem da álgebra linear, quando é que o determinante na matriz é nulo? Quando é que o determinante de uma matriz é nulo? Sim, vocês sabem. Eu sei. Então, podemos com isto, mas se voltarmos ao original, podemos generalizar quando as dimensões de espaço são diferentes. Bom. Você está a pensar, então com as dimensões dos espaços diferentes, etc., o que é que se pode fazer? Pode-se fazer coisas para o qual não tem um análogo no cálculo diferencial de funções reais de variável real. Okay? Ou seja, vai haver um teorema do cálculo diferencial, vai ser o teorema de derivação da função implícita, em que vamos lidar exatamente com essa questão. Ok? Mas não é agora que vamos discutir isso. Okay? Portanto, devemos discutir isso com o teorema da função implícita, num ponto de vista local, e depois, quando lidarmos com variedades, de alguma maneira também estamos a lidar com isso. Okay? Mas isso são cenas dos próximos capítulos. Está bem? Por enquanto, só quero fazer. Vamos ver outro exemplo um bocadinho mais concreto. Okay? Muitas vezes o teorema de derivação da função composta nos permite fazer é relacionar derivadas quando mudo as minhas coordenadas. Okay? Que é isso de mudar coordenadas? É, por exemplo, em vez de descrever um ponto no espaço com as suas coordenadas cartesianas, descrever um ponto no espaço com as suas coordenadas esféricas, ou seja, com um triplo de número, mas que correspondem não às coordenadas cartesianas usuais. Fazer isso envolve definir uma função de Rn em Rn, transforma um sistema de coordenadas no outro sistema de coordenadas. E muitas vezes nas aplicações, física e engenharia, nós queremos passar de uma situação dessas para outra.
Eu vou-vos mostrar um exemplo de uma coisa dessas, para acabarmos por hoje, com as chamadas coordenadas esféricas. Professor, Sim. isso é o mesmo que coordenadas polares, ou nem por isso? Coordenadas polares, digamos, de alguma maneira, coordenadas esféricas correspondem a tomar coordenadas polares duas vezes. Ok? Ou seja, usando agora termos de geografia, não é? Você, quando descreve a situação de um ponto na superfície da Terra, usa uma latitude e uma longitude. De alguma maneira, tanto a latitude como a longitude correspondem à ideia de coordenadas polares. Ok? Portanto, é algo um bocadinho mais complicado do que coordenadas polares. Ok? Ok, Coordenadas obrigado. polares, dimensão 2, não é? Mas o que você faz para obter coordenadas esféricas à custa de coordenadas polares é olhar para só duas coordenadas e nessas faz coordenadas polares. Depois permuta os eixos e faz com outras duas. Enfim, não vamos estar a fazer isso, sim? Mas vamos simplesmente olhar para como fazemos isto. Uma maneira que tem muito a ver com aquilo que as pessoas há muito tempo fazem para descrever a superfície da Terra, não é? Porque na superfície de uma esfera há muito mais jeito você usar latitude e longitude do que coordenadas cartesianas. Claro está que coordenadas esféricas têm uma terceira coordenada, que é a distância a um ponto, seria a distância ao centro da Terra, não é? Mas quando estamos a falar de geografia, estamos a falar de latitude e longitude. Pois bem, que função é essa e como é que isto vai funcionar? Portanto, suponham que tem um ponto x, y, z, algures em R3, okay? E agora vamos escrevê-lo usando três números que vão ser, por um lado, a distância à origem, que eu vou chamar ρ, ok? Rho da letra grega, Rho, não é? Vamos por isto. Vamos escrevê-lo um bocadinho mais direito. Sim, Rho. E depois considero a projeção do ponto x, y, z no plano x, y, vai ser ponto x, y, 0. Okay? E considero, portanto, o vetor de posição do x, y, 0 e o ângulo formado pelo semi-eixo positivo do x e esse vetor. Ok? Chama esse ângulo θ. Ok? Vai corresponder à longitude. Okay? Além disso, considero um outro ângulo formado pelo vetor na direção do semi-eixo positivo dos z's e pelo vetor de posição do ponto. Portanto, considerar este ângulo aqui, eu vou chamar-lhe φ. Ok? Este φ não é a latitude, porque a latitude é medida a partir do equador, não é? Portanto, se eu pusesse aqui o equador no plano XY, seria o ângulo complementar deste. Portanto, este φ é aquilo que se costuma chamar uma colatitude. Não sei por que razão de ordem histórica, cultural ou o que quer que seja, é comum nos textos de matemática usar a colatitude, enquanto que em textos de física é muito comum usar a latitude. Okay? É equivalente, mas
vamos seguir esta convenção. Vamos usar estes 3 números. Portanto, a distância à origem e aqueles 2 ângulos. Qual a relação entre x, y, z e o ρ, θ, x? Bom, o que eu vou querer fazer, portanto, há 2 funções que eu posso considerar. Não é? Portanto, eu poderia considerar uma maneira de obter do ρ, θ, o x, y, z, ou a partir do x, y, z, obter o ρ, o θ e o φ. Portanto, é uma função e a sua inversa. Lá temos de falar outra vez a função e da sua inversa. Reparem que há um problema aqui com a inversa, não é? Porque, sei lá, para o θ, quando o ρ for igual a 0, okay, vocês obtêm o ponto 000 de certeza. Não é? Quando o θ variar de 2π, voltam a obter os mesmos pontos. De maneira que há um problema com inversas aqui. Mas o que nós vamos fazer vai ser obter x, y e z em função do OTX. Portanto, olhando aqui para a figura, todos vocês vão ver 2 triângulos retângulos, não é? Portanto, aqui tem um ângulo reto, lá também tem um ângulo reto, não é? De maneira que, se vocês começarem com o ρ, cada uma das coordenadas, comecemos a primeira com a z, que é mais fácil. Com vocês considerarem ρ, o ρ hipotenusa daquele triângulo retângulo, formado por essa hipotenusa, pelo segmento 000 a 00z, e por um lado que é paralelo à projeção no plano XY. Okay? De maneira que vocês obtêm z, que é o comprimento de um cateto, como ρ vezes cosseno de φ. Okay? Já agora, os valores de φ variam entre Q e Q. Bom, no semi-eixo positivo dos z's, φ é 0. No semi-eixo negativo, φ é π. Portanto, φ varia no intervalo 0. Okay? Bom, a projeção do XYZ no plano XY é o outro, tem um comprimento igual ao outro cateto daquele triângulo retângulo que estivemos a olhar para ele mesmo agora. Não é? De maneira que para obtê-la eu tenho que começar com ρ e multiplicar por seno de φ. Reparem que para φ igual a 0, vocês obtêm x e y igual a 0 de certeza. Claro está que agora vocês obtiveram a distância desta projeção no plano XY à origem. Para obterem os valores de x e de y, precisam de considerar mais uns triângulos retângulos aqui no plano XY, certo? Tem ali um ângulo reto, ali um ângulo reto. Para obter x, vocês têm que multiplicar por cosseno de θ. Ok? Para obter o y, têm que multiplicar por seno de θ. Okay? Deixo ao vosso cuidado pensarem aqui neste bonequinho com cateto oposto sobre a hipotenusa igual a seno, etc. Vocês rapidamente chegarão a estas expressões para transformar coordenadas esféricas em coordenadas cartesianas. Okay? De maneira que eu posso, se tiver uma grandeza descrita em coordenadas
ah, cartesiana, quarta função. Imediatamente transformá-la numa descrição em coordenadas esféricas, considerando uma composição f de ρ seno θ seno φ, ρ seno θ seno φ. Estou a pôr, consegui escrever dois φs caligraficamente diferentes, não é? E ρ seno. Okay? Portanto, nós temos aqui uma composição de funções, de maneira que podemos aplicar o nosso amigo teorema de derivação da função composta para relacionar, portanto, posso chamar esta função composta g, de ρ, etc. E é um problema comum passar de derivadas parciais do f em ordem de x, y e z para derivadas parciais do g em termos do g. Ok? Como é que eu faço? Por exemplo, dg dθ. Okay? Como é que dg dθ está relacionado com derivadas parciais do f? Okay? Olhando para as fórmulas que tínhamos para trás, o que vai acontecer é que isto será igual a df dx calculado no ponto, naquele ponto, não é? Nós vamos omitir. Portanto, as derivadas parciais, por isso aqui como observação, as derivadas parciais de f são calculadas em ρ cosseno θ seno φ, ρ seno θ seno φ, ρ cosseno φ. Okay? Mas vou omitir isso. Tenho que multiplicar por a derivada do x em ordem a θ. Eu aqui, como não chamei nada, não tenho nome para a função que me dá as coordenadas esféricas, uso derivada parcial da variável dependente em ordem à variável independente, ok? Portanto, não tenho uma letra para a função, mas isso é o que geralmente se faz. Okay? Mais a derivada parcial de f em ordem y, vezes dy dθ, mais derivada parcial de f em ordem a z, vezes dz. Reparem que isto é o tal produto interno do gradiente de f por uma coluna da matriz jacobiana da aplicação que me dá, que me define as coordenadas esféricas que eu arranjei na folha anterior. Okay? Quanto é que isto dá? Portanto, continuando aqui esta expressão que é mais para baixo. Quanto é que isto me dá trocado por miúdos? Bom, o dx dθ vai ser menos ρ seno θ seno φ. O dy dθ vai ser ρ cosseno θ seno φ. O dz dθ vai ser zero, não é? De maneira que isto acaba aqui. Então, portanto, eu descubro uma relação entre as derivadas parciais do f quando faço uma descrição em coordenadas cartesianas, que é isto, com as derivadas parciais da função que me faz uma descrição em termos de coordenadas esféricas, que é isto. Okay?
Mas isso é tipicamente uma das coisas que se faz com o teorema de derivação da função composta. E que nós vamos precisar. O que vai acontecer com a integração, nós não fizemos ainda, nós utilizamos integração em coordenadas cartesianas até agora. Nós vamos rapidamente ver como podemos tirar partido de mudanças de variáveis, que serão definidas exatamente funções deste género. Funções de Rn em Rn, que são bijeções, talvez à exceção de um conjunto pequeno. As coordenadas esféricas não são injetivas. Não é? E veremos que para calcular o integral quando passamos para as novas coordenadas, em particular podemos fazer isso para coordenadas esféricas, vamos precisar de um fator de escala que vai corresponder àquele produto por uma derivada que fazíamos em cálculo 1 com integrais de funções reais de variável real, da escala. E essa escala vai ter a ver exatamente com o módulo do determinante da matriz jacobiana da mudança de variáveis que nós estamos a considerar. Portanto, tudo isto, de alguma maneira, está relacionado, mas ainda estamos no meio da história. Okay? Por hoje é tudo. Para a semana falaremos de funções de classe C1, polinómio de Taylor e até andaremos a apanhar extremos de funções. Okay? Bom fim de semana para vocês. Bom fim de semana, professor. Só podia passar o slide anterior. Ok. Um momentinho. Aí. Sim, este? Sim, diga lá. Já está. Obrigado. Obrigado. Era só Houve uma coisa que eu me esqueci de pôr aqui, saltei. É óbvio que o θ temos que dar uma volta completa, não é? É o que se passa com a longitude. Ok. E terá que variar no intervalo de comprimento 2π. Ok? Claro está, assim fechado dos dois lados. Tem o problema da injetividade. Depois tem que fazer uma convenção qualquer para ligar. Mas, ok? Sim, mas, professor, Sim. E o se gosto será maior. considerarmos aí aberto e ρ diferente de zero, é injetivo. Exatamente. Sim. Ok? Portanto, o nosso problema de injetividade vai ocorrer num conjunto formado por um semiplano, vai ser o plano, sei lá, com esta convenção xz com x maior ou igual a zero. De maneira que esse conjunto, em termos, é um conjunto com medida tridimensional nula. Okay? E vai ser isso que nos vai safar depois na integração. Okay? Portanto, vamos poder falhar em injetividade em conjuntos que tenham medida n-dimensional, com n a dimensão do espaço em que estamos a fazer as contas, nula. Okay? Portanto, a medida nula vai reaparecer outra vez por causa disso. Está bem? Sim, isso, mas se tivermos esse intervalo aberto, falhamos a injetividade na origem. Sim. Portanto, e precisamos de origem, de qualquer forma. Mas, portanto, há sempre aqui um problema, por mais que nós arranjemos as coisas. E claro está, bom, então, nós veremos quando chegarmos lá. Agora seria um bocado cedo demais. Eu só queria fazer as contas do ponto de vista do cálculo diferencial agora, que está a discutir. Está bom? Pronto. Obrigado, professor. Adeus. Deus, até a próxima.